Bora lá então? Cristão de esquerda, será que existe? Gramscista, marxista, leninista? Queria compartilhar minha experiência hoje como cristão formado em serviço social, para a gente poder conversar um pouco sobre isso, beleza? Bora lá então. Meu nome é Thiago, para você que está assistindo esse vídeo pela primeira vez. Sou formado em serviço social, pós-graduado em gestão e governança pública. Minha formação de serviço social, ela foi uma faculdade particular, de forma presencial. Eu lembro que eu sempre tive uma vocação muito grande com relação à questão de ação social. Eu sempre foi algo que mexeu muito comigo. Apesar de não fazer um link com o outro, assim, e até uma crítica do serviço social, né? Mas dentro do serviço social, eu entendi várias coisas assim com relação ao meu chamado, ao meu ministério, e que me ajudou muito. E também teve a parte desafiadora, né? Que é para todo cristão que entra no curso de humanas, que é, cara, como que eu vou me posicionar com relação a determinadas pautas, né? Como que eu vou comunicar isso? Como ser um excelente profissional que glorifica a Deus, sendo ético, né, profissionalmente falando. Então são desafios que não só o curso de serviço social tem, mas vários cursos de humanos você vai identificar isso. Sociologia, filosofia, psicologia, que tem uma formação, assim, uma estrutura filosófica sociológica muito diferente dos princípios cristãos, né? E o serviço social, a base dele, em grande parte, a estrutura filosófica sociológica dele é marxista, gramscista, leninista. Esse é a estrutura do serviço social. O curso de serviço social, ele é muito confundido com assistência social e com assistente social. Serviço social é o bacharel de 4 anos, é o curso bacharel de 4 anos, que uma pessoa faz para se formar em serviço social. Então, o serviço social é o curso. A pessoa formada se chama assistente social. E assistência social é a política pública. Então, são 3 coisas diferentes. O curso de serviço social é um curso de 4 anos, ele tem fundamentação marxista, leninista, gramscista. É um curso declaradamente do espectro político de extrema esquerda, e ele basicamente você vai atuar como o profissional formado em serviço social que atua na área, ele vai trabalhar como garantidor de direitos. Então eu sempre dou o exemplo mais fácil assim, é que no processo da adoção, um dos profissionais que cuida do processo da adoção antes do juiz liberar a adoção é o assistente social. Ele vai fazer visita, ele vai fazer entrevista, visando o melhor interesse da criança. Então, por exemplo, eu já fiz estágio em hospital evangélico, então a tentativa de suicídio, situação de estupro, abuso, violência doméstica, a pessoa em situação de rua, é só coisa leve. Precisa passar pelo serviço social, né? Então são assim, áreas em que o serviço social precisa, dentro do hospital, fazer uma conversa formal, né, do hospital com os equipamentos públicos, a fim de garantir direitos, a fim de poder promover bem-estar na medida do que está no alcance do assistente social. Você vai perceber que o serviço social ele trabalha muito com essa questão do materialismo histórico dialético, porque quando você avalia historicamente, como a Igreja Católica tinha grandes influências na construção da identidade de cursos universitários, na identidade da construção de vários assuntos, tinha os decretos, né, papais, que influenciaram a formação do serviço social. Há um momento na história do serviço social que tem uma ruptura. Então, a partir dessa ruptura, a instrumentalidade que começa a ser utilizada do serviço social é algo de forma assim, simples, mais acessível para falar. Vamos trabalhar, vamos nos orientar a partir daquilo que é palpável, daquilo que é matéria. Há um ponto de que chegou hoje, é um problema para o serviço social, e isso é uma crítica minha, como assistente social, que existe uma certa dificuldade do serviço social, e isso é uma dificuldade da esquerda,
tanto centro-esquerda quanto extrema-esquerda, a ala mais radical, de enxergar os evangélicos, mas assim, religiões no geral, enxergar eles, ter essa questão da transcendentalidade, eu nem sei se essa palavra existe, mas da questão, além que existe um diálogo que precisa ser respeitado além da matéria. Não que o serviço social vai opinar sobre aquilo que é transcendental, aquilo que não é matéria, mas existe nessa radicalidade do materialismo histórico dialético, eles acabam não conseguindo conversar. Então começam foi gerado todo um campo filosófico, sociológico, teórico, com relação a tudo aquilo que é contrário ao materialismo histórico dialético. Então, por isso que você vai perceber que os movimentos sociais dessa ala radical de esquerda, a própria esquerda radical, elas tratam muito os cristãos como um problema da sociedade. E esse talvez foi um dos grandes problemas nos últimos, 30 anos, 40 anos. Né? Essa transformação levou uns 10 anos, eu acho que talvez ali para ser efetivada, né, do materialismo histórico dialético. Mas eles, graças a ele, isso também é uma análise minha, eles foram para um lado mais radical e transformaram hoje, verbalizam hoje, que os cristãos são um problema. E eles só gostam dos cristãos quando é por o cristão ficar quieto. Falei, não, dê cesta básica, ajude os pobres, mas só. Mais do que isso, vai ter problema. Isso é verbalizado por todos? Não, não é verbalizado assim, exatamente com essas letras. Mas assim, eles tratam hoje os evangélicos, os cristãos, como um problema, como uma face do reacionário, um movimento reacionário, como um movimento fascista, como um movimento retrógrado, conservador e muito no sentido pejorativo, de gerar uma inimizade, de tentar endemonizar os cristãos evangélicos hoje no Brasil. Bora lá então. Quais os desafios para um cristão que quer fazer um curso de humanas? Eu acho que o maior desafio, tentando pontuar, o primeiro desafio desenvolva a sua cosmovisão cristã. Desenvolva a sua cosmovisão cristã. Por quê? Eu vim de uma criação evangélica, assim, vamos dizer que eu não nasci em berço evangélico, mas eu vim de uma criação, desde a minha conversão, de uma origem, tecnicamente falando, neopentecostal, com uma teologia pentecostal. E a teologia pentecostal, ela tem uma tendência, às vezes, inicia com uma boa motivação, mas acaba tendo problemas com relação ao desenvolvimento de outros assuntos. O que é? É separar santo e profano. Então aquilo que é eclesiástico, aquilo que é de atividade eclesiástica, às vezes acaba tendo muito mais valor, pelo menos culturalmente, às vezes até verbalmente, do que aquilo que não está envolvido com a igreja local, com tarefas. Né? E não é uma exclusividade de uma denominação, não estou falando disso, mas às vezes acaba sendo motivado por um zelo de querer glorificar Deus, de querer agradar a Deus. E só que você tem uma série de problemas, porque aí você não consegue às vezes enviar discípulos para diferentes esferas de influência da sociedade, e com isso você vai ter uma série de problemas diversos, que eu não precisaria de um vídeo só para falar sobre isso, né? Mas a minha primeira recomendação você quer fazer um curso de humanas, que você sabe que vai ter muito conflito com sua fé, vai ter mais exposição, vai ter perseguição, sim, vai ter perseguição, literalmente vai ter perseguição, não contra a sua vida, mas cara, contra a sua fé, você vai ser ridicularizado, você vai ser debochado por professor, por colegas de classe, e você vai ter que aprender a defender a sua fé. Então a cosmovisão cristã, entenda que Jesus comprou todas as coisas, não tem nada na terra que não pertença a Ele, tudo é dele, Ele comprou tudo. Curso de serviço social, por mais que os outros não gostem de falar, todos os cursos do MEC hoje pertencem a Jesus. Não tem nada que foi comprado na cruz
com o sacrifício de Jesus que ele possa falar, não, isso aqui eu não consegui comprar. Tudo. O melhor exemplo que dá para se usar, para ser mais didático, se você tem um terreno e esse terreno está no seu nome e alguém constrói algo nele, claro que tem os problemas da lei hoje, né? Tem as questões da lei hoje, mas se alguém constrói alguma coisa naquele terreno que pertence a você, tudo aquilo que foi construído naquele terreno passa a ser seu também. Então assim, toda a terra pertence a Deus. Então tudo que é construído aqui, tudo que é feito aqui no Brasil, na Europa, não importa onde, pertence a Jesus por direito de redenção. Então isso ajuda você a entender que Jesus continua enviando seus discípulos para as diferentes esferas de influência da sociedade, para manifestar glória, para manifestar temor, para manifestar santidade. Entendendo isso, entendendo que assim, aquilo que é eclesiástico é precioso, mas aquilo que não é eclesiástico também é um campo missionário, resolve 50%, 60%, até uns 70% do problema. Porque a maioria dos cristãos que fizeram serviço social comigo nos 4 anos e que desistiram, o problema que todos tinham em comum era cosmovisão. Era um problema clássico assim que se tinha. Por quê? Porque o pessoal não sabia defender a fé, o pessoal não sabia enxergar aquilo como um campo missionário. Então assim, política é um campo missionário? Cara, a política é um campo missionário. O Brasil hoje ele tem sérios problemas com isso. Então o serviço social ele é um campo missionário. E eu não estou falando aqui porque você tem que evangelizar no campo de trabalho, assim, ao invés de fazer um atendimento prioritário, não estou fazendo essa inversão. Eu estou falando que onde você está, você executar a sua função, revela a glória de Deus. E que Deus se alegra com isso. Entendeu? Segundo ponto que eu acho que é extremamente importante. Saiba defender a sua fé. E eu falo isso assim com zelo e com muito temor. Eu já fiz isso e depois eu entendi o porquê. Assim, é lindo você ouvir, é lindo você falar que Jesus te ama. E é verdade, Jesus ama você. Jesus quer ver a sua vida transformada, Jesus quer passar a eternidade com você. Ele morreu e ressuscitou ao 3º dia para que a gente possa se relacionar com Ele sem mácula e realmente possamos passar a eternidade com Ele em paz, contemplando Ele, a beleza dEle. Ele é santo, Ele é digno, Ele é totalmente digno da nossa confiança. E isso não há dúvida nenhuma. Ele é Deus, é o único Deus que a gente crê e sempre vai ser assim. Só que você falar Jesus te ama quando você está no campo universitário, não é suficiente em termos assim de defesa da fé. Você precisa aprender a defender a sua fé sobre temas difíceis. Você precisa aprender a defender a sua fé porque eles vão te questionar em tom de ofensiva, em tom de querer criminalizar, porque é uma violência religiosa, porque é uma intolerância religiosa você falar que Jesus que só o seu Deus salva. Não é uma exclusividade do serviço social falar isso, mas é uma das coisas que vão te falar. E aí? Você fala, cara, por que você acha que só Deus salva? Só o seu Deus salva? E aqui eu não estou falando de você saber citar versículo. É de realmente você comunicar dentro de uma boa teologia, dentro de um bom embasamento bíblico também, claro. Porque que só o motivo o motivo da nossa fé, que é aquilo que Pedro fala, de estarmos sempre prontos a defender a nossa fé. E aqui entra a questão apologética. Aí você pode pensar no caso assim de homens estudiosos, Flávio Joséfo, que falam de um homem chamado Jesus, que tinha 12 discípulos, e morreu, ressuscitou, e Flávio Joséfo não era cristão, ele era judeu, se eu não me engano. Então assim, você poder exemplificar essas coisas, você poder verbalizar as coisas no momento certo, na hora certa, ali quando o assunto couber, assim, não indo para um lugar de arrogância, falando que assim, não é mentira que Jesus te ama, não é nada disso. Mas é que se você for com essa bagagem, somente com essa bagagem, você vai ter sérias dificuldades. Você vai ter sérias dificuldades assim de sobreviver. Porque
particularmente no serviço social, não é só uma questão de secularismo, como tem no ambiente de serviço social. É uma dose de secularismo com realmente assim, cara, eles vão te atacar até o final. E principalmente com teologia liberal e hipergraça, né? É uma junção das duas coisas assim, junto com a demanda do que o espectro político da esquerda mais radical tem, que, cara, eles vão te atacar toda hora. Então, assim, você se preparar, você saber defender sua fé é alguma coisa assim, é algo que eu defino, que eu vou te dizer, é fundamental para que você realmente guarde a fé, né, porque você vai precisar guardar a fé, não é uma exclusividade do serviço social, essa questão de guardar a fé, mas é realmente assim, por experiência, você vai ter muito problema, como eu já vi assim, se não me engano, acho que foram 4 meninas evangélicas que trancaram a faculdade e falaram pra mim que tava tendo muito conflito de fé. E eu falei, cara do céu, que é triste, né? Tipo, eu não tô jogando, porque às vezes também tinha questão financeira ali, mas volta e meia elas falavam de que elas estavam cancelando a faculdade, estavam trancando a faculdade por questão de conflito com a fé, que elas não conseguiam defender. Outro ponto que eu acho bem importante dentro assim, como dica para você que vai trabalhar, quer fazer um curso de humanos, é faça discípulos. Faça discípulos. Por mais que assim, não que a pessoa que você acompanha, a pessoa que você discipula, tem que fazer o mesmo curso que você, não é disso que eu estou falando. Mas faça discípulos para mostrar para eles que a faculdade é um campo missionário, que você vai glorificar Deus e cara, Deus ele pode muito bem se manifestar através da sua vida num curso de esquerda. Você vai precisar de preparo, vai precisar disso, mas o que eu mais vejo hoje é que a ausência, assim, minha análise hoje como assistente social já formado, é que muitos dos problemas que a gente tem hoje é por uma questão de falta de discipulado. Então a questão de você fazer discípulos é a questão da grande comissão, mas ela tem um impacto assim de gerar uma cultura, de gerar um temor do Senhor, e de curto, médio e longo prazo. E a gente tem que pensar mais em termos de médio e longo prazo do que de curto prazo. Porque às vezes, muitas das vezes, as nossas ações, assim, elas são mais um voo de galinha, né? Dá aquela impressão que tá voando, mas na verdade é só algo breve, passageiro, assim. Então essa questão do discipulado eu acho que é um dos conselhos que eu tenho. Seja acompanhado, né? Não se isole. Com faculdade, sem faculdade, não se isole, mas assim, no ambiente da universidade você vai precisar alimentar muito a sua fé, na medida do possível, estar em comunhão com os cristãos, com seus irmãos, com sua igreja local, porque você vai ter muito problema. Você vai ter muito problema. Então, você, assim, não fazer com que sua vida gire em torno da faculdade, se permitir ser cuidado e fazer discípulos, é algo assim que, pra mim, eu tenho amigos assim, que, cara, eles foram muito chave pra mim, lidar com vários problemas, rasgaram minha cosmovisão ainda, falaram, cara, Deus pode te usar, Deus vai te dar graça. Então são coisas assim muito práticas, que você ter comunhão com seus irmãos, você fazer discípulo, você ser discipulado, que ajuda muito. Terceiro conselho para você que quer trabalhar quer fazer uma faculdade de humanas, né? E principalmente do espectro de esquerda, estude sobre direitos humanos. Pode parecer estranho ouvir isso, mas, cara, é absurdamente impressionante como direitos humanos ele tem uma fundamentação bíblica, né? E eu não sou tão garantista assim ao ponto de que uma pessoa que cometeu um crime ela não deve ser presa. Não, eu acho que se a pessoa cometeu um crime, ela precisa ser presa, ela precisa pagar, você precisa retirar aquela pessoa da sociedade com o fim de ressocializar. É claro que eu estou falando de forma para crimes mais brandos, né? Mas eu não sou garantista ao ponto de que a pessoa não tem que ser presa. Eu acho que tem que ser por uma medida de segurança, por uma medida de
realmente de cuidado até com a sociedade. E é uma forma também de você garantir direitos humanos, né? Mas essa questão dos direitos humanos para cursos de esquerda, ela é extremamente fundamental. E quando eu fiz o TCC da faculdade, eu fiquei surpreso porque a fundamentação histórica dos direitos humanos no Brasil, no geral, ela está totalmente atrelada à influência religiosa, influência do cristianismo. Então o cristianismo protestante, ele tem uma fundamentação teológica absurda na construção dos direitos humanos. A grande questão é que existem vários assuntos que você vai perceber, principalmente os cursos de humanas no Brasil são um exemplo, mas você vai perceber que existem várias pautas no Brasil que a esquerda e a ala mais radical da extrema esquerda, ela tomou para si. E os direitos humanos é uma delas. Então, procure estudar, procure saber o que eles dizem, mas também procure saber o que a Bíblia diz a respeito sobre os direitos humanos. Porque fica muito mais fácil de você caminhar, ao invés de você não vai se sentir tão no escuro. Falei, cara, os direitos humanos fala isso, a Bíblia fala isso aqui também. Quando você aprende a fazer esse link, fica leve, porque você fala, cara, alguns conflitos começam a serem desnecessários, porque você entende que a Bíblia defende, então você consegue realmente ter algo mais palpável na sua caminhada. Por favor, não se esqueça, se inscreve no canal, clica no sininho, compartilha, nos ajuda aí a conseguir abrir o CNPJ, precisamos da sua ajuda, precisamos crescer aqui, e isso quer glorificar a Deus aí com a ajuda de vocês, beleza? Deus abençoe, pessoal.